Fala, senhores, esse é mais um Giro do Porco aqui pra vocês na Quando Surge TV. Tá quente essa sexta-feira, hein? É jogador do Flamengo que já falou que não fica e o Palmeiras, inclusive, já fez consulta sobre ele há meses atrás e provavelmente já tá monitorando pra ter esse jogador, talvez no meio do ano ou no final do ano. Cara, tem situação atual do gramado do Allianz Parque, demos um salto absurdo e podemos ter aí na final. Tem muita coisa hoje, então eu vou pedir pra você deixar o seu like, ative o sininho, se inscreve no canal, ajuda muito a gente nesse projeto aí. E não vamos perder tempo não, vai? Já vamos começar aqui, ó. O Palmeiras está na preparação para a semifinal do Campeonato Paulista, né? A gente fala, pô, às vezes no começo não dá muito valor pro Campeonato Paulista, mas é essa fase que o bicho pega, porque a gente começa a enfrentar rival e isso pesa, né? Eu digo que, pô, ganhar de um rival pesa até mais do que um título do Campeonato Paulista. E quando a final é contra um rival, aí pesa muito mais. Então, o Palmeiras vai pegar o São Paulo agora no domingo, provavelmente escalação, nós teremos um time completo aí. O Abel provavelmente vai repetir, ou estão falando que pode ser que Arias comece titular, né? É um jogador que não dá para ser reserva desse time, então a gente vai ver, vamos ver até quando o Abel vai segurar ele, por questões de gestão de elenco, enfim. Mas a verdade é que o Palmeiras vai com força máxima, exceto Paulinho, né? Que tá para voltar aí no início de março. A previsão é que em 2 semanas aí ele esteja já trabalhando com bola. Se Deus quiser, cara, que chegue aí, porque vai ajudar muito o Palmeiras. Então teremos aí provavelmente um time repetido, com Carlos Miguel no gol, a zaga Gomes e Murilo, Piquerez, Kelvin, os 2 volantes Marlon Freitas e Andreas Pereira, né? Algumas pessoas não questionando a qualidade, mas sim a fragilidade defensiva sem um 5 ali nessa dupla de volantes. Maurício, Alan, que tá jogando muita bola, Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse provavelmente deve ser o Palmeiras pro jogo contra o São Paulo. São Paulo também vem com força máxima e poupou, inclusive, no último jogo contra o Coritiba, os seus titulares. E agora, não vamos perder tempo, não. Vamos passar para isso aqui, ó. Cebolinha deu uma declaração no final do jogo lá contra o Lanús, que o Flamengo perdeu o título. Eu vou colocar aqui para vocês. Vamos ouvir o Cebolinha. Eu posso afirmar aqui que seja a minha última temporada como profissional. Sua última temporada, é isso? Ok, obrigado. Última temporada dele. Ele afirmou que vai ser a última temporada dele e o Palmeiras fez consulta por esse jogador no final do ano. E, poxa, final do ano foi 2 meses atrás, então provavelmente isso acendeu não só na torcida, mas dentro do Palmeiras também, essa grande possibilidade de a gente ter Cebolinha no elenco do Palmeiras, talvez no meio do ano ou quando terminar o contrato só dele no final do ano. Seria um baita reforço, hein? Sai Alan, você tem Cebolinha, você tem Gabriel Jesus, que tem uma grande chance também de vir já no meio do ano, porque o Gabriel Jesus, o Arsenal já não tem mais muito interesse em permanecer com ele. O Gabriel Jesus perdeu espaço pro centroavante do Arsenal, que sempre me foge a memória o nome dele. Tá jogando muita bola o centroavante. O Gabriel Jesus hoje é reserva e reserva mesmo. Reserva mesmo. Então, a gente pode ter um time muito mais forte ainda na janela do meio da temporada, embora a gente acredita que vai perder sim alguns jogadores. Alan e Flaco Lopes são possíveis nomes aí que vão embora no meio da temporada, provavelmente depois da Copa do Mundo. A gente tem uma notícia aí, que é o julgamento do Abel, que foi adiado, né? Era para ser agora, essa semana, e acabou sendo adiado. Então o Palmeiras vai ter o Abel contra o São Paulo, mas foi adiado para a próxima terça-feira, cara. E aí, as finais, se a gente passa do São Paulo, onde as finais vão ser na quarta e no domingo. E aí vai ser um problema que o Abel pode pegar jogos de suspensão por conta da expulsão contra o Corinthians no Campeonato Paulista lá em Itaquera. Então, podemos ter um problema aí do TJD está na semana que vem, caso o Palmeiras vá para a final, colocando ali um gancho no Abel, pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão. Tomara que não. E aí, cara, o que a gente tem mais aqui, ó? Bom, o histórico do mata-mata, eu queria falar sobre isso daqui também. Tem muita gente falando, os São Paulinos, né? Não, mata-mata, a gente comanda, a gente, os números são absurdos. Aí você pega o histórico em final, o Palmeiras leva vantagem.
entendeu? Então esse negócio de mata-mata São Paulo levantar, isso aí não assusta mais ninguém, cara. Essa é a verdade, não assusta ninguém essa história do São Paulo em mata-mata. Então o Palmeiras tem muito mais time, joga em casa, né? A Arena Barueri lotado. Falando de Arena Barueri, eu quero mostrar algo pra vocês aqui, ó. Isso aqui, cara, isso aqui é muito triste. Isso é triste demais. Nós tivemos na quarta-feira um Palmeiras e Fluminense, um jogo importante pra caramba. Fluminense um time difícil de ser batido. O Palmeiras líder, brigando pela liderança. E aí, 10 mil torcedores. Mas eu sou de São Paulo, São Caetano do Sul. Eu não culpo os torcedores, não. Eu digo que é triste porque qualquer clube que não tenha jogo de interesse em relação a isso daqui, em relação a esse público de 10 mil, em relação a Barueri, jogar em Barueri, não estaria mais jogando lá, cara. Estaria mandando jogos no interior, igual o Palmeiras fazia antes, e lota. Lá, se eu não me engano, era Ribeirão Preto. Pô, você tem próprio Campinas. Quantos palmeirenses que não existem no interior de São Paulo, cara? Que às vezes não tem oportunidade de viajar longe pra capital. E se você coloca um jogo, por exemplo, vamos colocar no Canindé, no Brinco de Ouro da Princesa, ou no Moisés Lucarelli, imagina, lota o estádio, cara. Lota o estádio. Agora, 10 mil torcedores. Leila, pelo amor de Deus, o Allianz Parque vai voltar agora. E a gente sabe que é muito legal, mas vira e mexe tem shows. E, Leila, Barueri não dá mais. Eu sei que você é dona aí, provavelmente existe jogo de interesse aí, mas não dá mais pra jogar em Barueri. A torcida precisa estar presente, a torcida quer estar presente, mas esse lugar é de terrível acesso, principalmente no jogo às 9h30 da noite. Eu mesmo não vou. Eu sou de São Paulo e eu não vou. Não tenho condições de ir pra um lugar desse, longe pra caramba, ruim de acesso, ruim de parar o carro. Se você for de trem, é pior ainda, você não consegue voltar porque já acaba o trem. Não tem condições, Barueri. Então a Leila precisa entender, a gente precisa fazer pressão para que isso daqui não ocorra mais. Isso aqui é uma vergonha. Isso é uma vergonha, não por parte da torcida, por causa da diretoria. Então é isso daí, desabafo de hoje. Aqui tem informação, mas também tem opinião. Quero que você deixe a sua opinião aqui também nos comentários. E senhores, falando em gramado, nós temos uma novidade aqui, ó. O gramado do Allianz Parque avançou muito por esses dias, já foi colocado, até agora estão no tal de choque pad, que eu não sei o que é, enfim, faz parte lá da composição do gramado. Agora é o seguinte, tem um fator, a gente precisa de um fator para conseguir jogar a final lá, pelo menos o segundo jogo da final. Primeiro é que não chova, porque as chuvas atrapalham o processo, então quanto mais não ficar chovendo, mais eles conseguem agilizar lá o processo. E a final do Paulista, o segundo jogo vai ser dia 8. O primeiro, dia 5. Se nós formos pra final contra o Novo Horizontino, com o Novo Horizontino ganhando o jogo no tempo normal contra o Corinthians, a gente assume a primeira colocação na tabela geral. E aí a gente joga o segundo jogo em casa, dia 8. E aí pode ser que tenha tempo da gente conseguir jogar essa final no Allianz Parque, estrear o Allianz Parque esse ano na Arena Barueri. Se for no Allianz Parque, perdão. Se for contra o Corinthians, a gente joga o segundo jogo no dia 8 também no Allianz Parque. Agora eu pergunto pra vocês o seguinte, a gente sabe que gramado novo, por mais que é sintético, é um sintético melhorado e precisa de adaptação e tudo mais. É bom, eu vou até colocar aqui, ó. É bom pro Palmeiras? O que vocês acham? Quero ouvir a opinião de vocês. Estrear no Allianz Parque esse ano com gramado novo, tudo novo, já simplesmente numa final de Paulista? Vocês acham que é uma boa? O Palmeiras, por mais que Barueri tenha os seus problemas, que a gente acabou de criticar aqui, o Palmeiras já se adaptou com o gramado de lá e tem tido vantagens, enfim, tem ganhado seus jogos, né? Agora, como será que é esse gramado do Allianz Parque, né? Eu lembro que na última troca, coincidência ou não, o Palmeiras demorou para começar a jogar bem, a se impor contra os adversários em casa. Pode ser coincidência, pode não ser, enfim. Eu quero a opinião de vocês. Allianz Parque, disponível para a final, joga no Allianz ou pelo menos a final agora continua em Barueri? O que vocês acham? Quero a opinião de vocês aí.
Então, senhores, é isso daí. Esse foi o Giro do Porco aí dessa sexta-feira. Eu quero desejar pra vocês um excelente final de semana, mas excelente mesmo, que a gente precisa ganhar de São Paulo. Domingo é guerra, velho. Não tem jogo fácil contra o São Paulo. Por mais que a gente tenha mais time, joga em casa, mas tem que jogar com seriedade. A gente tem muito mais time. E os caras vão vir com a faca nos dentes por tudo que estão desde 2022 sem perder. Eu falo que se a gente igualar na vontade, a gente atropela eles, porque a gente tem muito mais time. E joga em casa, com o apoio da torcida. Vai lotar a Arena Barueri, acredito eu. Pelo amor de Deus, né, cara? Uma semifinal Palmeiras e São Paulo, se não lotar... E eu repito, não tô falando sobre a torcida, não. Tô falando sobre a presidente. Então é isso daí, senhores. Um excelente final de semana. Estaremos ao vivo aqui na Quando Surge TV, no pré-jogo contra o São Paulo, como todos os jogos acontecem, né? Pré-jogo contra o São Paulo, o jogo é 8h30, 7 horas estaremos aqui. E também no pós-jogo. Terminou o jogo, cola aqui com a gente. Eu e Rafa Moraes estaremos aqui ao vivo, se Deus quiser, comemorando a classificação para a final do Campeonato Paulista. Fechou? Um abraço, excelente final de semana para vocês. Fui!